Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Bet de hoje no ar, edição de terça-feira, que é o último dia da data FIFA em 2025, Matheus Montenegro. Finalmente. Amém, Flávio Evandro. Tá acabando, né? Para nós apostadores, em relação ao resultado aí foi até bom, né? Demos uma gabaritada aí no domingo, mas para um amante do futebol, a gente sabe que a data FIFA atrapalha, né? Os nossos planos aí de acompanhar bons jogos pelo mundo. Mas o nosso compromisso aqui é diariamente trazer análise das principais partidas que teremos por aí. A gente tem um joguinho um jogo da seleção brasileira, né? Tem um amistoso, tem um joguinho do Brasileirão e temos também eliminatórias mais uma vez lá da Europa para a Copa do Mundo, né? A última rodada aí da fase de grupos. Vamos que vamos analisar essas partidas agora junto com você, espectador. Fica um convite aqui, tá? Para você, rapidamente. É muito simples e de graça para você. Deixa o seu like, ativa as notificações e se você ainda não estiver inscrito, também se inscreve aqui no canal. Clica no Hypar que você vai ajudar muito a gente. A gente tem uma meta aí de 5 mil inscritos até o final do ano. Estamos em crescimento, não param de chegar novas pessoas aqui. A gente fica muito feliz com isso, né? Com esse projeto que está dando certo aí de ajudá-los a se embasar para suas apostas esportivas, tá? Vai ter um bilhete pronto no final, vai ter um palpitão também, mas o foco desse programa é nas análises. Vamos passar pelos principais jogos do dia agora com a ajuda do nosso querido ScoreTabs, né, Flávio? Nosso É parceiro. isso, nossa parceira, né? Uma plataforma de análises, né? Uma plataforma de estatísticas mais voltada para o apostador, tá? Ela é Uhum. feita para você, apostador, né? Cada jogo tem um palpite, tem uma tendência para cada jogo, tem estatísticas específicas de mercados mais alternativos, né? Escanteios, cartões, chutes, você encontra tudo no ScoreTabs na versão Pro. E você tem 10% de desconto se você utilizar Isso. o nosso cupom HOJE10. Vai lá, conhece a plataforma, tá? A versão gratuita. Se você gostar e quiser ter mais acessos a outras ferramentas, assina o Pro que vai valer a pena, tá? Bom, vamos lá, vamos começar com o Brasil amistoso, tá? Contra a Tunísia, Matheus Montenegro, Brasil que venceu o Senegal bem, jogou bem, 2-0 e pega a Tunísia, né? Deixa eu ver aqui o último jogo da Tunísia, que também teve amistoso, né? A Tunísia que venceu a Jordânia, né? Um adversário tranquilo, né? Venceu por 3-2 e antes tinha empatado com a Mauritânia em 1-1. Os amistosos mais recentes da Tunísia, que só pegou seleção fraca, né? Até é difícil a gente comparar. O jogo mais difícil foi contra Marrocos e foi a derrota aí Amistoso. que foi a derrota que a Tunísia teve nesse recorte de 10 jogos. Mas não passa Isso. muita confiança não, tá? Empate com Mauritânia, venceu Guiné Equatorial só por 1-0, né? Libéria 1-0, empatou com a Namíbia. Enfim, Uhum. É porque jogo pro Brasil atropelar, né? ela ficou num grupo fraco lá nas eliminatórias africanas, né? Ficou em primeiro lugar, assim, foi um retrospecto muito positivo, tá? Eu tô até querendo puxar aqui o grupo direitinho, só por desencargo. Namíbia, Libéria, Malawi, Guiné Equatorial, São Tomé e Príncipe. Realmente foi um grupo extremamente acessível. Só que ela passou o carro no grupo, né? Invicta, com 9 vitórias e um empate, e não sofreu gols, tá? Nenhum gol sofrido em 10 jogos nas eliminatórias, conseguiu vaga direta na Copa do Mundo, mas, como eu disse, eu acho que vale a pena você relativizar aí os adversários. Quando ela teve um amistoso contra Marrocos, por exemplo, perdeu por 2-0. E o Brasil vem, talvez, Flávio, mano, eu acredito que sim, da sua melhor partida pós-Copa do Mundo do Catar. Né? Foi uma atuação aí muito boa da seleção brasileira em todos os setores, tá? Todo mundo jogando bem ali, pode escravar. Tem uma baixa, que é o Gabriel Magalhães, né? Não vai estar Isso. disponível, saiu contundido lá do outro jogo. Mas eu tô confiante no Brasil, tá? Tô bem confiante. Esse jogo vai ser na França, né? Em Lille. E, Isso. cara, eu acho que a vitória vale a pena. 1,27 tá uma odd justa, não é uma odd tão alta assim. É um amistoso, eu acho que vale a pena você se precaver. Por isso, eu recomendaria realmente só a vitória aí. Acho que o Brasil vai ganhar por 2 ou mais gols de diferença. Mas eu não recomendaria o handicap para o pré-jogo, não, tá? Eu acho que vale a pena se você assistir o jogo, se o Brasil mantiver o mesmo ímpeto do jogo contra Senegal, você pode pegar uma vitória do Brasil por 2 ou mais gols de diferença. Mas para o pré-jogo, vale se precaver um pouquinho por ser amistoso e pegar só a vitória. 2 gols do Brasil apenas, paga 1,33, tá? Também fica aí a sugestão. Se o Brasil for com um time meio reserva, né? Uhum. Se for o que aconteceu contra o Japão, né? Que o Ancelotti mudou ali quase todo mundo. Eu até prefiro pegar 2 gols do que a vitória, porque vai que o Brasil toma ali 2 gols também, empata. Então fica aí. Só com força máxima pode ir na vitória e até Isso. incrementar ali com o over 1,5. Mas se for com time reserva, eu esperaria o ao vivo. Se for algo para pré-jogo, até 2 gols, né? Porque o ataque com time reserva funciona, mas a defesa eu já acho mais complicada.
Bom, é isso, né? Análise de Brasil e Tunísia. Vamos para a Europa, né? Temos eliminatórias, separamos aqui os principais jogos e temos aqui Bélgica e Liechtenstein. A Bélgica que precisa aí confirmar a classificação, né? Vai vencer esse jogo, resta saber de quanto, né? Botar a classificação aqui, né? Cadê? Aqui, rodada 10, 15 pontos, mas tem um detalhe, tá? Em relação a esse grupo da Bélgica, que apesar aí dos 15 pontos, ela pode ser ultrapassada, tá? Por País de Gales ou Macedônia. Então, se a Bélgica empatar, que obviamente contra a Liechtenstein não vai acontecer, ela poderia ali ser ultrapassada por uma dessas duas seleções, ou se ela perder, né? Se tiver vencedor nesse jogo. Então, vai ter que vencer ali, nem que seja por 1-0 para confirmar a classificação. Vai vencer, né? A Liechtenstein não marcou gol, tomou 24, né? Perdeu os 7 jogos que disputou. Vamos ver até aqui os jogos recentes de Liechtenstein, né? Perdeu só por 1-0 de Gales, 2-1 de Montenegro, 4 do Cazaquistão, 5 da Macedônia, 6 da Bélgica, né, no primeiro turno, e teve um amistoso aqui também contra a Escócia, perdeu de 4-0. E aí, Roberto, eu já fui odd, em né, esse jogo aqui? Liechtenstein. Fica aí a curiosidade, tá? Oi? Eu já fui em Liechtenstein. Boa. Maravilha. País lindíssimo, tá? Vaduz, a capital. Fica ali pertinho de Alemanha e Suíça. Bom, você resumiu muito bem, né? A Bélgica, para se classificar matematicamente, ela precisa vencer esse jogo, nem que seja pelo menos por 1-0, né? É uma disparidade muito grande. A parada que me pega um pouco é o fato da Bélgica ela já não ter ido ali com força máxima contra a Cazaquistão. Foi uma máxima em termos de estatísticas, mas ficou no 1-1 contra a seleção que ela é bem superior. Até teve alguns jogadores ali da principal força, né? O Doku foi titular ali na ponta, mas meio que deu uma poupadinha nesse jogo, tá? E isso faz me deixar com o pé atrás para esse confronto, porque uma vitória por 1-0 já classifica matematicamente. Se ele empatar, já dá para dizer que está classificado, porque ele só não se classificaria caso Macedônia vencesse Gales por 7-0, que também não deve acontecer, né? Então, assim, eu acho que vale a pena você se precaver nesse jogo, já que as odds não ajudam, tá? Porque se você quiser pegar algo de valor a favor da Bélgica, você vai ter que pegar ali pelo menos 5 gols da seleção belga, tá? 4 gols da Bélgica não paga bem. Mais de 3,5 paga muito pouco. Você teria que pegar um mais de 4,5. Então, velho, levando em consideração que a Bélgica já tá com um pezinho no freio, não precisa de uma goleada em termos qualificatórios, eu iria no under, tá? É arriscado, porque a Bélgica tem potencial para meter 8, 9, 10, como já aconteceu em outros jogos aí das eliminatórias, né? A gente teve um 11-1 da Bélgica contra, da Noruega foi contra a Moldávia, né? A gente teve um 9-1 de Portugal contra a Armênia aí recentemente. Mas, velho, eu acho que o contexto não condiciona muito para isso não, tá? E aí eu acho que você pode se precaver, por exemplo, num under 7,5, velho. O under 7,5 paga 1,30, tá ligado? Eu prefiro um under 7,5 do que over 4,5. Eu acho que é mais difícil a Bélgica ganhar de 8-0 do que só ganhar de 2, 3, tá entendendo? Isso. É jogo difícil, né? Esses jogos que a linha de gols não ajuda e você buscar muitos gols, que a gente não sabe, Perigoso. né? Se os jogadores pode fazer 4-0 ali, 5-0 e parar de jogar, né? Segurar, Então parar. você fica muito no risco, né? Então é melhor torcer pro under mesmo. E aí você tem a possibilidade até do cash out, né? Porque no under você já começa Sim. ganhando. Então se a Bélgica demorar a fazer gol, né? Por exemplo, se Liechtenstein conseguir segurar os primeiros minutos, você já tem um cashzinho ali, já tira, se não quiser arriscar, enfim, eu acho que é mais, você tem mais possibilidade de lucrar indo no under do que no over, porque você fica sempre ali muito, se o gol não sai cedo, né, a gente viu, assim, Noruega e Estônia foi 0-0 o primeiro tempo, né, Alemanha e Luxemburgo foi 0-0 o primeiro tempo, então... Cara, país de Gales e Liechtenstein. Gales precisava golear e só ganhou de 1-0. Então, assim, pode acontecer, né? Pode acontecer. Muito bem. Áustria e Bósnia, confronto diretaço, tá? Por uma vaga na Copa. A Áustria tem a vantagem do empate para a classificação. A Bósnia já está garantida na repescagem, né? Mas, obviamente, vai querer a classificação direta. Campanhas aqui parecidas, a diferença é que a Áustria tem uma vitória a mais e a Bósnia tem um empate, né? Esse empate, essa derrota e essa vitória a mais da Áustria fizeram a diferença. Quando eles se enfrentaram, né? Foi uma vitória da Áustria fora de casa pelo placar de 2-1, tá? Então, a Áustria é favorita, tá? Eu acho que a odd aqui poderia estar um pouco maior, é verdade, mas eu acho que a Áustria tende a confirmar o seu favoritismo. Vamos pegar os jogos em casa da Áustria aqui, né?
Porque ela venceu o San Marino por 10, venceu o Chipre por 1-0 e a Romênia por 2-1. Não, tirando o San Marino, né, ela não goleou. E a Bósnia visitante, né, vamos ver os jogos aqui da seleção bósnia jogando fora de casa, ela empatou com o Chipre, ganhou obviamente de San Marino e... Cadê? Tem outro jogo aqui. E ganhou da Romênia por 1-0. A Áustria ela só tem uma derrota, que foi para a Romênia, e ganhou todos os outros jogos, né? Enquanto a Bósnia só tem uma derrota, que foi justamente para a Áustria. A seleção austríaca é de fato favorita, tá? O principal destaque ali da Bósnia é o eterno Edin Dzeko, né? Segue lá até hoje, né? Titular, jogador tá na Fiorentina. A Bósnia que jogou a Copa do Brasil, né? Em 2014. Tem Isso. isso. Mas de fato, eu fico mais do lado da seleção austríaca, tá? Porém, a odd não ajuda tanto, eu concordo com você. Eu acho que essa odd tá muito desequilibrada. A Bósnia não pode não pode ser tirada aí também como um grande azarão, não, tá? Um empate com gols, pelo contexto da partida, nervosismo pode pesar, né? Vale uma vaga direta na Copa do Mundo. Se a Bósnia ganhar pelo placar mínimo, ela passa a Áustria, né? Eu prefiro focar em gols, velho. Eu acho que ia ser um joguinho aberto, tá? 2 golzinhos aí, pra você colocar numa dupla, esse mais de 1,5, eu acho interessante, velho. Eu também acho, tá? Acho que pode pegar o over 1.5, que eu acho que mais seguro, tá? Não duvido ser um empate esse jogo, por exemplo. Eu acho que a E a Áustria é disparidade. favorita, tende a vencer, mas assim, um empate não é tão absurdo nesse jogo, né? Uhum. Um Eu empate acho com que gols, tende a velho. ser É um bem jogo plausível. movimentado, porque a Bósnia vai precisar sair, né? A Bósnia precisa vencer, ela não pode Uhum. segurar empate, né? Então a Áustria vai ter espaço e talvez aproveite isso, né, pra ser Sim, um jogo ali mais movimentado. perfeito. E a odd não é tão discrepante, né, velho? Então eu acho mais seguro você É. pegar um mais de 1,5 do que a vitória. Muito bem, né? Se a gente for aqui no mercado de gols, 2 gols da Áustria, 1,44 também, odd interessante. Mas vamos nesses 2 gols no jogo, né? Para quem tá muito confiante na Áustria, acho que tende a bater, tá? Mas não é favas contadas, não. Gales e Macedônia do Norte. Esse é um confronto direto por uma vaga na repescagem, né? Porque nesse grupo aí de Gales e de Macedônia, a Bélgica vai ganhar de Liechtenstein, né? Como a gente já falou aqui. Uhum. E aí nenhum dos dois vai poder alcançar, mas temos aí uma briga por uma vaga na Copa, né? Sobretudo para Macedônia pode ser histórico, Matheus Montenegro. Sim, sim. Gales jogou a sua primeira Copa, foi no Catar, né? Foi a estreia deles em Copa do Mundo, ou ele Isso. voltou depois de um tempão? Eu tô enganado. Eu não lembro se ele já tinha jogado a Eurocopa ou se já tinha jogado uma Copa. Enfim, vaga direta aí, né? Ou briga por vaga aí, né? A vaga na repescagem, no caso. A Bélgica praticamente já garantiu, como você bem citou. Velho, o Gales decepcionou aí contra a Liechtenstein, né? Ela poderia, se ela tivesse feito uma grande goleada, ela poderia ter ficado em segundo lugar e jogar pelo empate essa partida. Não conseguiu, né? Isso. Joguinho capcioso, né, velho? Eu acho que é um jogo. Duas seleções aí meio que niveladas, pode-se dizer. Não à toa os números são parecidos, né? Os números são bem parecidos. E, salvo engano, eu acho que as odds elas são das mais equilibradas que a gente tem aí no dia, tá, velho? É Ó, um no dos jogo jogos mais entre equilibrados que a gente elas, tem. foi 1-1, tá? Lá na Macedônia. Empate Sim, com sim, gols. A odd, a gente vai ver aqui, vamos ver só para fechar aqui a campanha da Macedônia, né? Que conseguiu estar com a Bélgica, por exemplo, ó. Ela folgou nessa rodada, né? Teve um amistoso contra a Letônia, ficou só no 0-0. sim, Mas empatou com o Cazaquistão, que acabou sendo um tropeço, empatou com a Bélgica, aí foi um ótimo resultado. Venceu o Cazaquistão. É um time que marca poucos gols também, né? E sofre poucos gols. Essa é a sim, tendência. Muito sim. 1-0 e 1-1 nos jogos da Macedônia do Norte. As odds aqui até um favoritismo alto para País de Gales, tá? A Mas Macedônia ali tem odd 5. É, cara, eu acho que pelo valor, um golzinho na Macedônia pode ser uma boa, tá? Mas a grande Cara, parada eu é a acho Macedônia, até um handicap para o Macedônia handicap perder por mais um gol. 1,5, né? Pode ser Acho também uma boa. improvável que País de Gales vença e vença Só com que, assim, tranquilidade. a grande questão é que é um jogo que vale muito. E, assim, pode acontecer um cenário. A Macedônia joga pelo empate, né? Imaginemos o cenário de País de Gales vencendo por um gol de diferença, vencendo por 1-0 ali. A Macedônia pode se expor muito e abrir margem para tomar um 2-0, sabe, velho? Isso me pega um pouco. É mais um jogo que eu gosto mais de 1,5 gols, tá, velho? Esses jogos aí que são decisivos, que vale vaga, pô, o País de Gales precisa da vitória, vai estar em casa. Eu acho que teria que ser um jogo aberto, um joguinho movimentado com gols. Por isso, mais uma vez, a minha linha de raciocínio condiciona para mais de 1,5 gols, tá? O que é que você acha? Muito bem. Acho que é por aí, tá? Quem quiser fugir de resultado final, vai em 2 gols. Mas para quem quiser
confiar, né, que a Macedônia não perca por mais de 2 gols, até porque é uma seleção que toma poucos gols, né? A gente viu aí, Uhum. consegue segurar, né? Conseguiu segurar um 0-0 com a Bélgica, né? Fora de Sim. casa. Então, É porque, de fato. se fosse o inverso, se fosse a Macedônia precisando vencer, eu até ficaria mais confortável no over goals. Mas com a Macedônia, se a Macedônia segurar o 0-0 por muito tempo, né? Segurar o primeiro tempo 0-0, eu já acho que o segundo ali fica mais arriscado o over 1,5. Mas eu acho que as duas são boas muito pelo caráter Sim. final. Se sai um gol cedo, por exemplo, né? Aí abre o racha com o over. Aí vai sair 2 gols com toda certeza, né? É. É isso, velho. Eu acho que cabe aí ao apostador o que ele preferir. Porque, de fato, esse aqui é um jogo mais nivelado. Tende a ser, claro, né? Não vou cravar que é. Gales e Macedônia é um duelo mais nivelado do que Áustria e Bósnia, naturalmente, né? Isso. Bom, e Gales, até prefiro o handicap mais o medo que o gol da Macedônia, tá? Porque talvez esse gol da Macedônia não saia. Sim, Pode sim, ser um sim, a sim, sim. É zero, melhor. zero É a melhor. É mais zero. confiável. Sem Eu dúvidas. prefiro até torcer pra Macedônia tomar no máximo um gol, né? Ou perder por no Uhum. máximo um gol. Bom, Kosovo e Suíça, né? Seria bom o Kosovo na Copa, pena que o Peru não estará, né? Porque teremos Peru e Kosovo na Copa. Seria Maravilha, né? Você amaria, né? um grande clássico. Uhum. Mas Kosovo já está garantido, Matheus Montenegro, na repescagem, tá? Eslovênia e Suíça Sim. aqui foram muito mal. Kosovo surpreendeu. Suécia. Suécia, né? A Suíça bem, né? Praticamente classificada, né? Ela teria que perder de goleada aqui, né? 6-0. Kosovo tem ganhado 6-0 para ficar em primeiro lugar. Convenhamos que não deve acontecer, né? A seleção fez 5 Isso. gols até aqui, ela não deve fazer 6 na Suíça, que é melhor e que é favorita Só para o tomou um confronto, né? E gol nas eliminatórias todas, né? que é conhecido historicamente pelo seu ferrolho, né? O ferrolho suíço, famigerado. Isso. Pois é, velho, acho que é um joguinho capcioso, porque meio que o grupo já tá definido, né? Kosovo vem de 2 grandes vitórias fora de casa, e por isso que acabou aí conquistando essa vaga já na repescagem, né? Esse aqui já é um jogo que eu tenho uma leitura diferente dos demais, tá? Eu acho que é um joguinho que tende mais pro under. Até porque o Kosovo, você vê os jogos aí, também são pouquíssimo movimentados, né? É uma seleção que em 5 jogos só saíram Foi 9 movimentado gols. como pegou a Suíça, né? Tomou 4. Foi o único jogo. Pois é. E foram os únicos 4 gols que ela tomou, tá? Nos outros Isso. 4 jogos ela não leva gol. Então, assim, é interessante isso aí de Kosovo, né? Marcou 5 e só tomou 4, os 4 foram da Suíça até aqui. E por outro lado, a gente tem uma seleção suíça que, em termos qualificatórios, se perder de 5-0 ainda está classificado, né? Teria que perder de 6, e que é bem mais time do que o Kosovo, de fato, aí, né? Vem de uma grande vitória, 4-1 em cima da Suécia. 0-0 com a Eslovênia, ganhou fora da Suécia por 2-0, né? Aí contra o Kosovo 4-0, uma campanha boa, né? A Suíça tá bem, né? Só perdeu recentemente para a Uhum. Espanha, né? Na Liga Na das Nations, Nações né? por 3-2, né? Não foi nem vendeu caro ainda a derrota. É isso. E aí, mas vamos o que nesse jogo aqui? Temos Aí é o vitória da seguinte, né? Suíça, eu acho que pela odd é boa, mas é bom se proteger um pouco mais, aproveitar que essa odd é Uhum. boa. É, Eu acho que empate ou Suíça com o under é uma boa. Eu acho que é um jogo que pende mais pro under por causa desses fatores que eu citei, tá? Por mais que matematicamente o Kosovo tenha chance, em termos práticos, isso aí é praticamente impossível, né? A Suíça tem uma defesa muito boa, Kosovo tem uma defesa muito boa. Como eu disse, em 5 jogos só levou gol em 1, foi o 4-0 da Suíça. E aí, por isso, eu vou destacar o under 3.5, que eu acho que é uma pedida interessante, o menos de 3.5 gols no jogo, tá? Mas eu acredito que você possa se proteger ainda mais. Fazendo o quê? Dupla hipótese da Suíça e under 4.5. Aí você vai ter uma odd praticamente igual ao menos 3.5 Isso. e se protege mais, porque caso seja um 4-0 de novo, ou um 3-1, você vai estar no green, enquanto o menos 3.5 seria red. E simultaneamente, eu também não acho que o Kosovo vá vencer o jogo. Por isso que eu gosto do dupla hipótese com under goals. É isso, né? Até porque o Kosovo ele já tá tranquilo, ele não precisa se desesperar, né? É. Porque assim, ele não vai fazer 6 na Suíça e por outro lado, ele já tá classificado, né? Então, Uhum. pra repescagem, que já foi mais do que a expectativa. Então, acho que é um Sim. jogo tranquilo aí. Eu também acho que não vai ser tão movimentado assim, não. Fica aí, under 3,5, se você quiser se proteger um pouco mais, dupla e under 4,5, dupla da Suíça, no caso. Bom, mais um confronto Perfeito. direto, tá? Agora por vaga direta, temos Dinamarca e Escócia, tá? Lembrando que alguém vai pelo menos para repescagem, né? A Grécia não consegue alcançar nem a Escócia, nem a Dinamarca. A Dinamarca, 3 vitórias, não perdeu, tá? Marcou 14 Uhum. gols, sofreu 3. A Escócia tem 3 vitórias, um empate e uma derrota, né? Que foi a derrota na última rodada para a seleção da Grécia, né? Um jogo bem movimentado.
que a Escócia acabou perdendo o Matheus Montenegro por 3-2. Pois é, e se a Escócia tivesse ganhado esse jogo contra a Grécia, ela estaria agora aí na liderança jogando pelo empate, porque a Dinamarca vacilou no Isso, último jogo também, né? A Dinamarca ela vem de empate contra a Belarus. Então, isso. assim, acabou abrindo margem para a Dinamarca jogar pelo empate, né? Que é uma seleção melhor, ao meu ver, tá? Lembrando que esse é um grupo aí de 4 seleções, a Dinamarca ela foi bem na Nations League, né? Ela disputou ela caiu nos playoffs da Liga A, lá nas quartas de final para Portugal, e é porque venceu ainda por 1-0. Cara, a Dinamarca é bem mais time, ao meu ver, tá? A Escócia vai ter que se expor um pouquinho, vai ter que se lançar, porque precisa da vitória, o empate não basta. Eu fico mais do lado da Dinamarca. E esse é o confronto mais nivelado que a gente tem aí desta terça-feira de eliminatórias para a Copa do Mundo, né? Se a gente pegar os jogos da Dinamarca aqui, os jogos movimentados, tá? O único jogo que não foi movimentado, curiosamente, foi entre eles, tá? Lá na primeira rodada, foi um Sim. 0-0 lá na Dinamarca. Então, tem esse detalhe, mas eu acho que pelo caráter decisivo, né? E pelo mandante ter que, de fato, jogar pra frente, né? Ter que buscar. Eu acho que é um jogo. Cara, eu acho que a Dinamarca não perde, tá? Pela odd Eu também acho que aqui. não. Mas assim, mas pode perder, tá? Assim, a Irlanda ganhou de Portugal, por exemplo, né? Pode. Claro, claro que pode. Mas Só que é eu um jogo acho improvável difícil. que a Dinamarca perca. Eu gosto daqui desse 1,28. É porque eu acho que é um jogo difícil para leitura over com under, tá? Eu acho que é bem É, complicadinho esse jogo aí, velho. Mas eu fico mais do lado da Dinamarca, de fato. Tem mais qualidade do que a Escócia. Eu acho que o dupla hipótese é interessante. A linha de gols, ela acaba abrindo valor para um over, né, velho? Mais de um 1,5 e também meio. tem seu valorzinho. Só que, caramba, foi 0-0, né, velho? Lá o primeiro na Dinamarca. Não sei, tá, velho? Eu acho que esse jogo pode ser um 0-0, pode ser um 1-0 Dinamarca. Eu prefiro dupla da Dinamarca. Mas eu acho que esse mais de 1,5 gols é uma boa pedida também. Até foi um jogo que destoou dos jogos da Dinamarca, né? Foi o único jogo que foi ali sem gols, né? Menos Sim. movimentado. E até, se a gente for pegar aqui, deixa eu ver o gol das equipes, né? O gol da Dinamarca já é 1,25 também, É. né? Eu acho Também que até tem. melhor o gol da Dinamarca do que o mais de 1,5. É, é isso, né? Então fica aí essas sugestões para esse jogo. Gol da Dinamarca, over 1,5 ou dupla chance da Dinamarca. A Escócia tomou 3 da Grécia, né? Que é uma seleção inferior na rodada anterior. Sim. Bom, Espanha e Turquia, tá? Uma já classificada para a Copa, a outra classificada Uhum. para a repescagem. Tem a questão que se a Turquia vencer por 7-0, 7-0. 8-0, né? É. Mas não vai 7-0 vencer, né? fácil. É mais fácil tomar 7-0 do que fazer, né? Até Olha a porque Espanha foi que seis a não zero tomou lá gol. na Turquia, tá? Foi 6-0 Isso. lá na Turquia o jogo. A Espanha 19 gols marcados, 0 sofridos. A Turquia tomou 10 gols, tá? Em 5 Uhum. jogos. Obviamente 6 foram contra a Espanha. A Espanha mesmo sem Yamal, né, que acabou ficando de fora, meteu Sim. 4-0 na Geórgia, 4-0 na Bulgária, 2-0 na Geórgia, 6-0 na Turquia, 3-0 na Bulgária. Ela marcou pelo menos Sim. 2 gols em todos os jogos, Matheus Montenegro. Sabe qual foi a última vez que a Espanha perdeu um jogo oficial? Lá em 2023, tá? Para a Escócia por 2-0. De lá para cá ela só teve mais uma derrota que foi aquele amistoso contra a Colômbia. Colômbia, né? Já não perde desde o ano passado. Desde aquele 3-3 contra o Brasil, a Espanha ela não tem nenhuma derrota. Eu tô querendo contar aqui quantos jogos são. Ela perdeu nos pênaltis, né, para a Espanha, então assim, mas eu digo no tempo regulamentar, né? 25 jogos de Portugal, né, na vencibilidade da Liga das seleção espanhola, Nações. né? Foi, na Liga das Nações ela caiu nos pênaltis para Portugal. Cara, é muito mais time, é uma das seleções favoritas aí para a Copa do Mundo. Eu sempre destaco que a França, ao meu ver, ela tem o melhor elenco, mas talvez o melhor time seja o da Espanha. Quem mais joga bola é a Espanha, ao meu ver, né? Cara, são 19 gols marcados, nenhum gol sofrido, meteu 6-0 lá na Turquia e eu foco 100% na Espanha, tá? Em casa, É. eu acho que é um jogo, inclusive, é uma das boas oportunidades do dia também, tá? É um joguinho que pode ir para bilhete. Porque é uma seleção que passa muita confiança, essa Espanha, velho. E a Turquia, nos 5 jogos, até contra as seleções mais fracas, tomou gol, né? Tomou 2 da Geórgia, tomou gol da Bulgária, tomou outro Uhum. gol da Geórgia aqui nessa goleada. Só no último jogo contra a Bulgária, a Turquia Em não casa foi contra a Bulgária, né? vazada. Que ela não levou. É. E aqui um odd baixa para a Espanha, né? Esperado. Os caras Sim. confiam nessa Espanha, tá? Ah, velho, e a Espanha é muito avassaladora ofensivamente, né, velho? Acho que É, você pode pegar 2 gols da Espanha até, tá? Vitória e 2 gols da Espanha também, pode ser uma boa, né? 2 gols da Espanha pagou em é. 25, Só Vitória da dois Espanha gols com dois é mais gols? que a vitória, né? Então, Exato.
Só que também Já eu acho que não vai ser fico. um 2-2, né? Uma seleção que não levou gol nenhum até agora, levar 2 da Turquia em casa. Eu acho que você pode pegar a vitória e mais de 1,5 da Espanha, sim. É uma boa. 1,30 e pouco ali para botar numa dupla. Eu acho que beira 1,40 até, tá? É interessante, sim. É uma das melhores do dia, eu diria. Muito bem. Para fechar, temos Botafogo e Sport Recife, né? Esporte O, que Es- tá virando uma renda fixa, né, para o apostador? é, vamos ver até quando, né? Mas tá, os últimos jogos aí, a galera lucrou bem, né? Quem Sim. confiou contra o Sport, né? Se deu bem aí, sobretudo nesse último jogo aí contra o Flamengo. Sport Uhum. lanterna, né? Afundado, rebaixado matematicamente, tomou 60 gols na competição, né? Marcou Sim. 25, perdeu 20 jogos, só tem 2 vitórias, né? Como visitante, uma vitória, 4 empates, 11 derrotas, tomou 28 gols, fez 9, né? Últimos jogos aqui, só derrotas, tá? Só derrotas do Uhum. esporte aqui, ó. São 6 derrotas seguidas, tomando pelo menos 2 gols em todas elas, ó. Tomou 5 do Flamengo, 4 do Atlético Mineiro, 2 do Juventude, 3 do Flamengo, tomou 2 do Mirassol, 2 do Inter, e aí a última vez que não perdeu foi lá no dia 15, há mais de um mês, contra o Ceará. Cara, o esporte ele parou de competir, né? Ele já não competiu muito ao longo do Campeonato Brasileiro, mas de uns tempos para cá entrou numa situação de fato vexatória. Derek Lacerda saiu, que era um de seus melhores jogadores ali. É impressionante como ele estava perdido mentalmente contra o Flamengo, né, velho? 2 expulsos no primeiro tempo, que vão ser baixas para esse jogo. E ele Isso. tem pela frente um Botafogo que deu uma melhorada, né, velho? Nos últimos 5 jogos, o Botafogo não perdeu, tá? 5 jogos invicto, só levou gol em um jogo, que foi o 2-2 contra o Santos. Nos outros 4 jogos ele não leva gol. E em termos de tabela de classificação, ele tá um ponto atrás do Bahia, tá? E vale lembrar, o G4 já virou G5 a partir do momento que a final da Libertadores é Flamengo e Palmeiras. Então é um jogo importantíssimo para o Botafogo vencer e fazer saldo também por causa dessa briga por uma vaga direta na Libertadores. Então, velho, não tem nem discussão. Isso aqui é disparado o melhor jogo do dia, a melhor oportunidade para o apostador. Meteu 3-0 no Vasco quando o Vasco estava bem ainda, né? O Vasco estava ganhando de quase todo mundo ali, era um dos melhores times do Brasil naquela ocasião ali, quando o Botafogo vai e mete 3-0. Então, velho, confiar no Botafogo, tá? Para uma duplinha, a vitória do Botafogo já é uma ótima pedida. Se você quiser pegar a vitória e mais de 1,5 gols, também acho que é ótimo. E para mim, eu acho que a melhor pedida do dia, de fato, uma aposta simples, é o handicap. Eu acredito que o handicap aqui do Botafogo é excelente. Para o Botafogo vencer por pelo menos 2 gols de diferença, paga 1,74, 1,75, dependendo da casa que você aposta, tá? Tá muito bom, velho. Eu acho que dificilmente o Botafogo não ganha por 2 gols de diferença. Só 2 gols do Botafogo, 1,36, né? Aqui a diferença é que o 2-1 ou um 2 a Uhum. 2 né? Mas a odd é Seria bem grande, mais né? baixa. Eu acho que até tem um fator que o Botafogo não jogou no final de semana, só treinou, né? Sim, Descansou. O Sport jogou, cansou. teve 2 expulsões e ainda teve que correr com 2 jogadores a mais, 60 minutos contra o Cansou todo Flamengo. mundo. Pois é. Então é um time que chega bem, é um time que tecnicamente já é abaixo. Ele vai ser contra o Botafogo fisicamente abaixo, né? Sim. Porque foi um jogo muito desgastante fisicamente para o esporte, né? Que só teve que correr atrás da bola com 2 jogadores a menos. Então aqui, de fato, o Matheus Montenegro Botafogo vencer até tranquilo, né? O palpite de Uhum. destaque aqui da nossa Score Tabs também é a vitória do Botafogo, mas para ter uma odd maior, também concordo com você, vamos no handicap menos 1,5 para o Botafogo vencer por 2 ou mais gols de diferença. Vamos para o nosso bilhete, Matheus? Vamos aqui? Simbora. Vamos só focar no Botafogo, tá? Handicap menos 1,5 do Perfeito. Botafogo. É isso. Eu acredito que seja a melhor opção, tá? Como a gente sempre fala aqui, tá? A gente não tem regras, não tem amarras. É um programa que é feito por mim e por Fábio, e a gente vai aqui sugerir o que a gente acredita ser o melhor. Normalmente a gente manda uma dupla, né? Com 2 opções mais seguras. Mas, velho, eu tô muito confiante nesse Botafogo, tá? Eu acredito que é muito melhor você confiar que o Botafogo vai vencer por 2 gols de diferença do que você pegar só a vitória do Botafogo e botar, sei lá, vitória da Espanha com 2 gols, mais de 1,5 gols em tal jogo. Eu prefiro confiar única e exclusivamente no Botafogo, velho. Acho que é a melhor pedida de fato aí dessa terça-feira. O esporte está muito mal, né? Já está largado, já foi rebaixado. O contexto desse último jogo contra o Flamengo, a parada da venda do mando de campo, 2 jogadores expulsos. Eu acho que mentalmente, fisicamente, tecnicamente, o esporte não passa confiança nenhuma. Por isso, focar aí no Botafogo nessa terça, eu acho que é a melhor pedida. Muito bem, para fechar o nosso palpitão, Brasil e Tunísia, vitória do Brasil.
Botafogo Sport, vitória do Botafogo, se você quiser uma dupla, se você quiser uma aposta única, handicap menos 1,5 do Botafogo. Áustria e Bósnia, over 1,5. Bélgica e Liechtenstein, under 7,5 da Bélgica. Escócia e Dinamarca, dupla chance da Dinamarca ou over 1,5 no jogo. Espanha e Turquia, over 1,5 da Espanha. Gales e Macedônia, over 1,5 no jogo ou handicap mais 1,5 da Macedônia, tá? Para a Macedônia perder por no máximo um gol, fica aí ao seu critério. Kosovo e Suíça, under 3,5 no jogo, ou se você quiser confiar um pouco mais na Suíça e ficar com medo de um jogo mais movimentado do que isso, pode ser o dupla chance da Suíça e o under 4,5, tá? Nossas sugestões aí, tendências, né, para cada jogo, de acordo aqui com as estatísticas e também com as nossas análises. Matheus Montenegro, valeu! Valeu, meu querido. Tamo junto. Um forte abraço a todos vocês que nos acompanham. Não deixe de deixar o like, se inscrever, ativar as notificações e hypar. Tamo junto. Um forte abraço. Valeu, até a próxima!